Olá, graça e paz, eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire. E você está aqui no nosso canal, Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre José no Egito, não é José do Egito. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos. Vamos à oração de hoje. Grande, eterno, magnífico e soberano Deus, a Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, a reverência, porque Tu és bom e a Tua benignidade, ó Deus, dura para sempre. Senhor, neste instante de clamor, de busca, neste momento em que nós clamamos pelo Teu santo e glorioso nome, venha falar conosco através de Sua palavra, venha direcionar nossas vidas no dia de hoje. Pai Santíssimo, eu Te apresento todos os inscritos do canal, até mesmo os que ainda não se inscreveram, que sejam alcançados pela bênção de Deus, pelas maravilhas dos céus, que a bênção da cura, da saúde, da prosperidade alcance esta casa, este lar, esta família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conclamar, eu quero Te buscar nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Não sei o horário que esta pessoa vai assistir este vídeo, mas que a Tua palavra chegue para transformar vidas. Quero apresentar os enfermos e que esta enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. Quero conclamar, Te buscar, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, apresentando o Santíssimo Deus também aqueles que estão enfermos, angustiados, amargurados, feridos, machucados com as batalhas da vida, do dia a dia, com as guerras espirituais. Eu repreendo toda obra do mal, todo ataque maligno na vida desta pessoa, toda obra de bruxaria, de altíssima bruxaria, seja repreendida em nome de Jesus, o Cristo vivo que desceu do céu. Nos dê a paz, a saúde, abrindo portas, curando enfermos, levantando caídos, meu Deus, despertando os que dormem, abençoando os casais, os filhos, os obreiros, os missionários e a Sua obra em todas as partes da terra. É o que nós Te pedimos nesta oração, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, mas dê like que é muito importante. José, 3 revelações sobre Deus que José teve. José interpreta sonhos. No livro de Gênesis, José interpreta os sonhos de maneira poderosa. As maneiras como Deus dá discernimento para José de interpretar os sonhos revelam muito sobre como Deus trabalha em nossas vidas. À medida que aprendemos como Deus ajudou José com a interpretação dos sonhos, nós podemos desfrutar de admiração, de fortalecer nossa fé, de confiar mais em Deus. Não importa quais circunstâncias estejamos enfrentando. O que acontece quando José interpreta sonhos? Conhecemos o José pela primeira vez em Gênesis capítulo 37, onde descreve 2 sonhos que interpreta que José teve com os seus irmãos. Ambos os sonhos indicavam maneiras diferentes pelas quais seus irmãos estavam se curvando a ele. Os irmãos de José já o odiavam. Diz o capítulo porque o seu pai o amava mais. E depois que José compartilhou suas interpretações de sonhos com seus irmãos,
eles o odiaram ainda mais. Gênesis 37, 5 e Gênesis 37, verso 8. Então os irmãos de José o venderam como escravo ao povo egípcio. E depois que a esposa do oficial egípcio Potifar acusou falsamente José de tentar seduzi-la, quando na verdade ele resistiu aos seus avanços, José acaba na prisão. O Senhor estava com José. Ao longo de todas as lutas, vemos que o Senhor estava com ele e mostrou-lhe a bondade, Gênesis 39, 21. A história continua em Gênesis 40, quando José encontra dois companheiros de prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, onde relatam a José que precisavam de ajuda para interpretar os sonhos que tiveram. José, porém, responde em Gênesis 40, verso 8, as interpretações não pertencem a Deus, conte-me os sonhos. Ambos os homens compartilharam seus sonhos e José interpretou com precisão, dizendo que os sonhos eram premonições do que aconteceria no futuro próximo e cada um deles. Os dois resultados foram totalmente diferentes. José disse que o sonho do copeiro revelou que ele seria restaurado à sua posição, enquanto o sonho do padeiro revelou que ele seria executado, e ambos se revelaram verdadeiros. 2 anos se passaram, diz Gênesis 41, e Faraó teve sonhos perturbadores, 2, e ele não entendeu. E aconteceu que pela manhã do seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. 41 de Gênesis, verso 8. Então o copeiro que estivera na prisão com José contou a Faraó sobre a habilidade de José de interpretar sonhos com precisão. E então Faraó liberta José da prisão e o convoca para falar sobre os sonhos. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que interprete, mas já ouvi de ti dizer que quando ouvires um sonho, tu interpretes. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Gênesis 41, verso 15 e verso 16. Ele revela que o Egito experimentará 7 anos de abundância seguida por 7 anos de fome. Faraó levou a sério o que José disse e planejou de acordo com para os próximos 14 anos. E também respeitava tanto a sabedoria de José que fez seu governador. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que ti. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, 37 ao 41. O significado dos sonhos de Faraó que Deus revelou a José se realizou exatamente como previsto. Como o Faraó levou a sério a interpretação dos sonhos, o povo do Egito conseguiu sobreviver à fome quando ela chegou, porque havia armazenado alimentos por 7 anos antes que a fome chegasse. E todas as terras do Egito vinham para comprar de José, porquanto a fome prevalecia em todas as terras. Gênesis 41, 57. Os irmãos de José vem comprar do Egito. Os próximos capítulos de Gênesis descrevem como os irmãos de José vieram comprar grãos no Egito. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Gênesis 42, 6. José finalmente revelou a eles quem ele era e decidiu ter misericórdia deles por seu pecado de vendê-lo como escravo anos atrás. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos que me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a nossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra, e como regente de toda a terra do Egito. Gênesis 45, do verso 5 ao verso 8.
Então José ressalta que mesmo em todo o sofrimento que aconteceu por causa do pecado humano, Deus tinha bons planos para redimir essas situações. E Deus usou sonhos para ajudar e comunicar estes planos. 3 coisas são reveladas sobre Deus quando José interpreta sonhos. A história de Deus concedendo discernimento a José para interpretar sonhos revela várias maneiras importantes pelas quais Deus trabalha. Deus comunica mensagens importantes através de sonhos. Podemos ouvir Deus quando estamos dormindo, assim como estamos acordados. Deus recebe toda a nossa atenção quando estamos sonhando, porque não estamos distraídos e a nossa mente subconsciente está especialmente aberta para receber novas informações quando estamos sonhando. O segundo ponto, Deus vê que nosso futuro nos reserva e nos guia para Ele com o nosso bem-estar em mente. Deus sabe o que acontecerá conosco no futuro e está pronto para nos guiar até lá. Da profecia ao cumprimento, em meio a tudo isso, Deus mantém o nosso bem-estar em mente, assim como fez com José. Podemos confiar em Deus, confiar que Deus tem bons planos para nós e que Ele nos ajudará a descobrir quando o buscarmos. O 3, Deus trabalha através de pessoas de caráter nobre. Se desenvolvermos o caráter nobre que vem da forte fé em Deus, como José tinha, Deus trabalhará poderosamente em nossas vidas. José interpretou os desafios de todos nós enfrentamos neste mundo caído, mas apesar de tudo, Deus estava com ele. Foi o poder de Deus operando através de José que acabou salvando a vida de muitas pessoas durante a fome. O que a história de José interpretando sonhos significa para nós? Essa história pode nos inspirar hoje, lembrando-nos de que Deus pode se comunicar conosco a qualquer momento e quando o fizer, devemos responder buscando sua orientação e agindo de acordo com o que Deus nos leva a fazer. Nossas histórias pessoais são partes da história do maior de como Deus está trabalhando em nosso mundo. À medida que acolhermos Deus para trabalhar em nossas vidas, como José fez, Deus nos alcançará com mensagens importantes, contendo sabedoria para nos guiar bem lá no futuro. Que Deus te abençoe e te guarde. Só Deus sabe o que espera, mas se permanecermos intimamente ligados a Deus dia a dia, veremos Deus trabalhando através de nós para cumprir bons planos, mesmo em situações mais desafiadoras. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra.